aí, galerinha, tudo bem? A professora Jane está aqui novamente com vocês para mais uma aula de matemática. Eu estou super animada e espero que vocês também, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho dos nossos recadinhos essenciais, né? Qual é o recadinho? Acessar o aplicativo, realizar as atividades, realizar no caderno, entrar em contato com os professores, para que tudo, no final, ocorra bem, certo? Para que todos vocês consigam aprender da melhor forma e consigam o quê? Passar por essa nossa etapa desafiadora, não é? Então, vamos lá. Na aula anterior, né? A próxima aula é hoje, né? Na aula anterior, a gente aprendeu o quê? Porcentagem, certo? E hoje a gente vai resolver um pouquinho mais de problemas com as porcentagens e envolvendo também um pouco os números racionais, as frações, os números decimais e tudo mais, certo? Então, a gente vai começar a aula com um quiz. E esse quiz ele fala do quê? Um jogo de basquete, Ivan acertou a metade dos arremessos que fez. Qual a taxa percentual de acerto? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Um tempinho para vocês registrarem aí, que a gente já volta. Galerinha, já conseguiram responder o quiz? Com certeza, né? Se ele acertou aqui, ó, se ele acertou a metade, quanto que é a metade que a prof comentou com vocês na última aula mesmo, várias vezes? Metade é o quê? 50%. Então, a taxa percentual foi de 50%, ok? Então, agora vamos para o nosso primeiro praticando de hoje, o nosso primeiro probleminha de hoje. Vamos analisar, ler com calma para entender todos os detalhes. Então, lá, em um determinado mês, Marcos esqueceu de pagar a mensalidade no valor de R$220 de um clube que é sócio. Então, observem todas as informações. Então, ela é a mensalidade, R$220. Devido a esse atraso, o clube cobrou uma multa de valor de equivalente a 25% da mensalidade esquecida. Então, qual foi o valor da multa cobrada por esse clube? Então, perceba, a multa era R$220 de um mês que ele esqueceu. A multa foi referente a R$220, né? E o percentual foi o quê? 25%. Então, o que você precisa encontrar? Encontrar quanto que é 25% dos R$220. Só que ele pergunta o quê? Qual foi o valor da multa? Então, vou ter que fazer o quê? Somar a multa e o valor da mensalidade. Tudo certo? Então, esperem aí um tempinho, a gente já corrige e vocês resolvem aí.
Tudo certo, galera? Com certeza, né? Encontraram o valor da multa primeiro? Ou como que vocês fizeram? Então vamos lá. A professora trouxe duas opções de resposta. A primeira opção é pensando no quê? Que todo, né, o 220, o valor da mensalidade era o quê? O 100%, o valor todo, certo? E que a metade representa o quê? 100%. E quanto que é a metade? A metade representa o quê? R$110, que é 50%, certo? E quanto que é essa metade? Os 50%, certo? Que eu vou dividir por 2 o 220, ou seja, 220 divididos por 2 é 110. Achei a metade. Mas por que a professora está achando a metade? Não era isso que pedi. Olha por quê. Porque se metade representa 50%, o 25 não é metade da metade? Ou seja, não é metade dos 110? Então eu faço 110 divididos por 2, que eu achei o quê? 55. E quanto que é o valor da multa? O valor da multa será R$55, certo? Agora, a opção 2. A opção 2 é calculando 25% dos 220. Então lá, 25% é a mesma coisa que 25 por 100, que é a mesma coisa que 0,25. Já estudaram essa parte, lembram, né? Então, vou fazer o quê? 220 vezes 0,25. Olha que a professora colocou na tela para vocês o cálculo. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Agora pelo 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Agora pelo 0, né? 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0 vezes 0. Somando aqui, eu tenho que é 55. Duas casas, depois é vírgula do 0,25. Como que eu faço lá embaixo? A mesma quantidade, né? Duas casas também. Então, R$55. Mas a multa era quanto, né? A multa era 220, certo? Então, eu vou fazer o quê? 220 mais 55. Quanto que dá 220 mais 55? 275, certo? Então, esse foi o valor da mensalidade que ele precisou pagar, certo? Então, agora vamos para o quê? Para o número 2. O número 2, ele está falando de uma compra de uma geladeira, certo? Essas informações são muito importantes para vocês observarem os valores das coisas. Quando vai comprar um produto, quando vai comprar qualquer coisa, verificar qual que você tem desconto, como que é a forma de parcelamento. Isso é muito importante para o dia a dia de vocês. E olha esse exemplo aqui. Rafael viu a geladeira que desejava em promoção, custando R$980. Porém, quando foi comprá-la, a promoção já tinha acabado e ele pagou um preço 10% maior do valor que estava antes. Quanto Rafael pagou por essa geladeira? Na promoção, estava por 980, que era o todo de antes, o 100%. Só que quando ele foi comprar um outro dia, ela estava 10% maior. Então, eu vou ter que achar os 10% desse 980 e vou ter que o quê? Somar, certo? Um tempinho para vocês.
E aí, galerinha, tudo certo? Conseguiram encontrar qual foi o novo preço da geladeira? Acredito que sim, não é? Então, como que a professora colocou para vocês aqui? 100% é 980, certo? E 10% que foi esse aumento. Eu posso pensar, lembra que a gente usou nos jogos anteriores, nas outras aulas, quantas vezes o 10% cabe em 100%? 10 vezes 10, então cabe 10 vezes. Então, a gente pode usar aqui essa mesma fórmula, fazendo como? 980 dividido por 10, porque eu vou achar o quê? Quanto que 10% compreende do valor. A cada 10%, qual que é o valor de aumento, certo? Então, eu achei que aqui que o aumento foi do quê? De R$ 98,00. Por quê? Porque 980 divididos por 10 é 98. Olha lá no quadro. Eu peguei primeiro aqui o 9, 1 vezes 9 é 9, para 9 nada. Abaixei o 8 aqui, né? 1 vezes 8, o que acontece lá? 8 para 8 nada, posso abaixar o zero também, se preferir, né? E vai ficar o quê? 98. Ou já colocar o zero ali, certo? Achei que é 98. Então, somando o valor que era da geladeira mais o valor do aumento, 980 mais 98, eu vou ter o quê? 1.078. Então, foi esse valor que o Rafael pagou na geladeira, certo? Então, vamos agora para o nosso quiz. Lembra nas aulas anteriores que a professora Neomar estava falando da carga da bateria do celular da professora Giane? Eu acho que eu sei por que ela estava falando. Olha só o que aconteceu agora. A professora Neomar comprou um celular novo, por isso que ela estava comparando as baterias. Eu estava pensando o que estava acontecendo mesmo. E o que aconteceu? Com a tela maior que o antigo. Então, ó, o celular antigo tinha a tela de 4,5 polegadas e o novo tem 5,2 polegadas, né? Então, qual a diferença do tamanho da tela em polegadas do celular novo ao celular antigo? Aumentou a tela do celular da professora. E qual que é essa diferença de aumento? Um tempinho para vocês aí. E aí, galerinha, como que vocês resolveram? A perguntinha era qual a diferença? Quando fala assim, para encontrar a diferença, qual que é a operação que realizamos mesmo? É uma operação de subtração, uma operação de menos, certo? Então, era essa continha que precisávamos resolver aqui. Então, 5,2 são as polegadas do celular novo e 4,5 as polegadas do celular antigo. Então, 5,2 menos 4,5, eu tenho aqui o quê? 5 para chegar em quem? 5 para chegar em 2? Não, né? Não tem como. 5 para chegar o quê? Em 12. Emprestei o 1 aqui do 5, né? E o 5 não é mais 5. Agora ele passa a ser o quê? 4. Então, 5 para 12, 7. E 4 para 4, nada. Então, a diferença do celular antigo
para o novo foi de 0,7 polegadas, ok? Então agora vamos para o nosso praticando número 3. E esse praticando número 3 fala um pouquinho de comida. A porcentagem também lá na comida, lá na pizza, que eu acho que vocês gostam muito. Em um determinado mês, as vendas de uma pizzaria aumentaram em 30% em relação ao mês anterior. Então aumentaram. No mês anterior foram vendidas 900 pizzas, certo? Quantas pizzas a mais foram vendidas nesse mês em relação ao mês anterior? Então perceba, antes, no mês anterior, vendeu 900, certo? E no próximo mês vendeu 30% a mais. Ele pergunta quantas pizzas a mais foram vendidas. Letra A, 300. Letra B, 250. Letra C, 290 ou letra D, 270? Qual que é a alternativa correta? Eu já volto para corrigir com vocês. Então lá, galerinha, vamos conferir, vamos corrigir como que ficou esse exercício. Então a professora trouxe aqui para vocês também duas maneiras de resolução, certo? A primeira maneira é o quê? Eu encontrando 30% dos 900. Vamos juntos ali no quadro para verificar como que eu faço isso passo a passo? Então lá, eu vendi no mês, né? A fábrica vendeu no mês anterior 900 pizzas. Essas 900 pizzas são o quê? São os 100%, certo? Agora, nesse mês, ela vendeu 30% a mais. Então, eu tenho que achar o quê? O 30% do 900. Então, é 900 vezes 30%, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Transformar o 30% em o quê? Fração, né? Aqui, 30 por 100
certo? E também agora transformar aqui 30 por 100 em número decimal, que vocês sabem. Uma casa, duas casas, né? Uma, duas. Olha onde veio parar a vírgula. 0, pode ser 0,3 ou 0,30, certo? Não tem problema. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação de 900 vezes 0,30, certo? Então, aqui, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 9, 0 também, né? Somando lá, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 9, 27. E a última, 0 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0, certo? Agora eu vou somar. 0, aqui, 0, 0 mais 0 mais 0, 7 mais 0, 7, 2 mais 0, 2. Uma casa depois a vírgula, duas casas depois a vírgula, que é a mesma coisa. Uma casa depois a vírgula, duas casas depois a vírgula. Quem que eu achei aqui? 270. Quer dizer o seguinte, que no próximo mês, foram medidas 270 pizzas a mais do que o mês anterior, certo? Então, está aqui registrado para vocês na tela. E a segunda forma, como que a professora explicou? Igual já vínhamos conversado, achar o 10%. Quanto que representa o 10% do total, dos 900? Então, a cada 100 pizzas vendidas, foram vendidas quantas pizzas a mais? Então, 100 divididos por 10, vocês sabem que é 10, né? Então, quer dizer que 10% de 100 é 10. E o que quer dizer isso? Então, quer dizer que se for 30% de 100, eu vou achar quanto? 30, pensando numa parte pequena, certo? E depois, se 30% de 100, né, quer dizer que é 30, e se fosse de 900, certo? Assim, a cada 900 pizzas vendidas, foram vendidas quantas pizzas a mais? 100, cabe, né? Quantas vezes em 900? 9 vezes, 100 mais 100 mais 100 mais 100, né? Até chegar em 900. Logo, 30 vezes o 9 é 270, certo? Chegamos ao mesmo resultado. E aqui a professora trouxe para vocês como que eu faço para encontrar essa prova real, para verificar se realmente 270 equivale a 30%. Então, num total que eu tenho de vendas, certo? 900 foi no mês e 270 foram a mais no outro. Então, 270 sobre 900. Quando eu divido por 9 aqui, percebemos o seguinte, 270 divididos por 9 é 30 e 900 divididos por 9 é 100. 30 por 100, 30%. Conferido, não é? Certinho, então. Agora, aqui a professora marcou a letra D, que era a resposta certa para vocês, a linha azul, tudo bem? Agora a gente tem mais um quiz. E esse quiz ele vai falar um pouquinho numa cerca. Vamos cercar um terreno e verificar quantos metros que eu vou ter desse arame. Então, vamos lá. O senhor João precisa cercar um terreno. Ele tem 2 pedaços de arame. Um dos pedaços tem a medida de 36,5 metros e o outro 63,5 metros. Quantos metros de cerca o senhor João vai conseguir cercar com os 2 pedaços de arame? Então, ele vai juntar os dois. Quanto que ele vai conseguir cercar com os dois? Qual a operação que eu vou utilizar, será? Um tempinho para vocês descobrirem aí.
E aí, galerinha? Qual a operação que vocês utilizaram? A operação que é de adição, ou mais, né? Somar 63,5 metros, né? Mais 36,5. Somando os dois, 5 mais 5, 10. 6 mais 3 é 9, mais o 1 do 10, né? Eu vou ter 10 novamente, 6 mais 3, 9, mais o 1 do 10, eu vou ter 10. Lembrem que na operação de adição, coloco vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho aqui o que é? Que o senhor João vai conseguir cercar 100 metros do terreno, ok? Agora, a gente tem um desafio. Esse desafio, ele fala de uma construção de um gráfico a partir da porcentagem, certo? Vamos verificar como que vocês podem construir aí. A professora vai trazer uma opção aqui e vocês podem desenhar da forma que vocês entenderem, certo? Então lá, um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% são para a construção da casa, 50% para o pomar e 20% para a horta. E o restante para o jardim. Então percebam o seguinte, 25% que está aqui em cinza, 50% que está aqui em azul, 20% que está aqui em laranja e o restante que está em amarelinho, certo? Como que vai ficar a representação gráfica dessa situação? A professora trouxe aqui um exemplo para vocês pensarem um pouquinho, certo? Então aqui, os 25% para a construção da casa, olha a parte em cinza representada aqui. Foi uma forma, certo? 50% para o pomar, está aqui representado em azul, né? 20% para a horta e o restante para o jardim que está aqui em verdinho. Então aqui dá um exemplo para vocês de como vocês podem construir. A professora trouxe 3 construções para vocês marcarem a resposta correta. Observem lá, será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou será que é a letra C? Qual que vocês acham que é? Um tempinho aí para vocês, pensem aí e registrem no caderno.
E aí, galera, conseguiram aí? Verificaram qual será que é o gráfico que melhor representa essa situação? Se vocês colocarem outro tipo de desenho, não tem problema nenhum. O importante é que vocês consigam representar as partes com o mesmo percentual que nós discutimos, tudo bem? Então aqui, a resposta certa é a letra C. Por que é a letra C? Vamos entender. Então aqui, o pomar, ele era o quê? 50%, certo? Esse 50%, quando a gente estudou várias vezes, verificamos que ele equivale à metade dos 100%, ok? Então, se ele equivale à metade, ele vai equivaler à metade da minha representação, certo? A minha representação aqui foi através de um círculo, tudo bem? Se você fez aí um quadrado, um retângulo, vai ser a metade dessa representação que você fez, tudo bem? Então, ó, coloquei em azul aqui os 50%, também colori em azul aqui no meu gráfico. A metade, vocês sabem que o quê? Que a metade equivale ao 50%, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é o meio. Então, o meu inteiro divididos por 2 e eu usei somente a metade, certo? Os outros 25% que a professora colocou aqui em cinza equivalem à parte da casa, certo? 25 são para a construção da casa, que é o que então? 1/4. Quanto que é 1/4 mesmo? 1/4 é a metade da metade, ou seja, 25%. Então, se vocês têm ali, por exemplo, 50%, né, já está pronto, e o 25% eu achei que é aqui da casa. Mas como que a professora sabe que essa parte cinza equivale a 25%? Pensem o seguinte, analisem as outras partes. Qual que é? Percebam que essa aqui é um pouco menor e essa aqui é menor ainda. Eu tinha lá 50%, né? 50%, 25% e uma menor ainda. Então, quer dizer que essa em cinza aqui, certo? Ela não é a maior, mas ela é um pouquinho menos que a maior. Por isso que eu sei que essa parte aqui em cinza, ela é 25%. Uma outra forma poderia ser assim. A professora vai colocar no quadro para vocês. Talvez vocês entendam um pouquinho mais fácil. Vamos lá um pouquinho? Então, aqui no quadro. Olha como que tá aqui. Eu tenho lá o meu círculo, encontramos a metade, certo? Que aqui está o 50%. Se eu dividir novamente na metade, que eu vou cruzar aqui eu vou ter o quê? O 25%, não é? Então, por isso que 1/4, ó, usei 1/4 de todo o meu círculo, que é a minha representação. Ah, professora, mas eu fiz um retângulo. Não tem problema. Ó, a professora fez um retângulo aqui de 3 por 6. 3 vezes 6 é 18. Então, a metade dele vai ser mais ou menos aqui e a metade da metade vai ser mais ou menos aqui. Então, aqui vai ser 25%. Tudo bem? Então, ó, vamos voltando agora e verificar como que ficou os outros detalhes, certo? Então, a gente vamos descobrir agora, né, a horta e o restante que ficou para o jardim. Então, percebam que a horta é 20%. Certo? Ela é menor que o 25 que era da casa. Se ela é menor, percebam aqui, ó, ela não vai ocupar 1/4 bem certinho, não é? Ela vai ocupar um pouco menos. E por que será? Porque 1 divididos por 5, por que será que é 1/5? Porque o 20 cabe quantas vezes no 100? 5 vezes. Por isso que é 1/5, ou seja, 100 divididos por 5 é 20. Por isso que essa parte aqui é a parte da horta, certo? E quanto que sobrou? Então, eu tinha 50 mais 25, 75, mais 20, 95. Do 95, quanto que falta para chegar no 100? 5%. Então, quer dizer que eu fiquei com 5% aqui para o jardim. Vamos colocar ali no quadro essa informação para ver como que isso fica no nosso quadro aqui? Então, ó, aqui seria o quê? Mais 25%, né? Mas eu não tenho mais 25, eu tenho somente 20, então vai dar mais ou menos aqui. Então, aqui eu tenho o 20%. E o restante que sobrou aqui é o 5%. Da mesma forma, vocês podem representar aqui, a professora vai apagar aqui e colocar o 50%. E daí aqui eu tenho 25. Eu posso representar uma parte aqui com 20% e a última partezinha aqui com o 5%, ok? Entenderam? Percebam que podem ser feitas de várias formas essas representações. É para vocês irem entendendo como que isso pode acontecer, certo? Agora, para a próxima aula, hoje a professora vai deixar uma tarefa um pouco diferente, certo?
E a próxima aula, ela vai trazer um pouquinho dessa questão desses gráficos, nós estudamos agora, por último, nesse desafio, e também ela vai montar algumas outras coisas. Então percebam aqui. Para a próxima aula, eu preciso que vocês recortem 7 círculos iguais. Ou seja, olha, você colocou 7 círculos para vocês aqui no quadro, eu coloquei aqui, né, uma cor mais escurinha. E esse círculo tem que ter no mínimo 5 centímetros de diâmetro. O que é esse diâmetro mesmo? É de uma extremidade até a outra da circunferência. É aquela que divide ao meio. Olha, a professora colocou aqui a linha para vocês saberem. Se for menor, vai ficar um pouquinho difícil a gente trabalhar, certo? É bom que seja 5 centímetros ou mais, que fica mais fácil a gente fazer a atividade que vamos realizar. Tudo bem? Qualquer tipo de papel utilize. Papel reciclável, um caderno velho. O importante é que vocês tenham os 7 círculos recortados. A professora vai deixar um tempinho para vocês registrarem no caderno essa tarefinha de casa.
Tudo certo, galera? Registraram a atividade para a próxima aula? Ela é um pouquinho diferente, né? Mas uma coisa, não esqueçam que tem que ser os 7 círculos o quê? Iguais, para conseguirmos fazer as mesmas experiências, tudo bem? Então, lembre-se do quê? De baixar o aplicativo, continuar jogando, buscar os joguinhos lá, que tem os mesmos envolvimentos nos nossos conteúdos, para vocês treinarem nosso conteúdo de uma forma diferenciada, jogando, brincando, certo? Então, hoje a gente fez o quê? Resolveu problemas, né, utilizando a escrita decimal, envolveu o dinheiro, nossos cálculos e muitos números racionais. Na próxima aula, a gente vai mudar um pouquinho de conteúdo. A gente vai trabalhar com ângulos, por isso a prof pediu um material diferente, certo? Espero vocês na próxima aula e fiquem bem!